O desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, acatou nessa quinta o pedido de habeas corpus e determinou que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, fosse libertado da prisão, assim como outros 4 presos preventivamente na quarta, no âmbito da Operação Acesso Pago da Polícia Federal. Os advogados de Ribeiro reclamaram de não terem tido acesso à decisão do juiz que determinou a prisão preventiva, argumento aceito por Belo, abre aspas. Num Estado democrático de direito, ninguém é preso sem o devido acesso à decisão que lhe conduz ao cárcere, pelo motivo óbvio de que é impossível se defender daquilo que não se sabe o que é desfecho da decisão. O desembargador ainda afirmou que não havia necessidade de manter a prisão, já que os detidos não poderiam continuar realizando os atos de que são acusados, nem oferecem riscos para o prosseguimento das investigações. Esse é um primeiro tópico, mas algo que condiz talvez um pouco com isso é que o senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, afirmou também hoje ter conseguido angariar 27 assinaturas necessárias para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, que apure as denúncias de corrupção do Ministério da Educação. O esforço para coletar o número necessário de assinaturas começou em março, quando as primeiras suspeitas surgiram, e foi retomada a partir de ontem, após a Polícia Federal realizar essas prisões preventivas que a gente acaba de citar, envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro e pastores acusados de facilitar a liberação de recursos da pasta em troca de propinas. Agora, os próximos passos da instalação da CPI devem ser dados pela mesa diretora da casa, que analisará o pedido, se o pedido cumpre todos os requisitos necessários. A decisão final recai sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Também na quarta, Pacheco afirmou que as denúncias devem ser apuradas, mas que a proximidade das eleições pode atrapalhar os trabalhos da comissão. Começa com Lanza. Olha, Vitor, eu estava até notando aqui, eu vejo que nesse caso de Milton Ribeiro e assim de tantos outros processos no Brasil, pau que bate em Chico também bate em Francisco, uma coisa que eu sempre falo aqui. Porque, primeiro ponto, o réu, pelo que alegou nos autos e pelo que os advogados devem ter alegado em peça processual, não sabia o motivo do processo quando foi conduzido ao cárcere privado, quando foi conduzido à prisão. E isso já é um motivo que impede a condição de cárcere. E o segundo ponto, que é um ponto importante, já que o réu, ele é réu primário, ao que tudo indica, não cometeu nenhum outro ilícito antes desta abertura de inquérito investigativo, inquérito processual, ele tem o direito de responder até transitado julgado, ou seja, até segunda instância, em liberdade. Ou seja, nesse caso de Milton Ribeiro, antes que ele seja condenado, ele tem o direito de responder em liberdade, já que não pode influenciar mais no Ministério da Educação e também não pode fugir do país, porque, ao que tudo indica, devem ter apreendido o passaporte dele se a Polícia Federal foi boa no serviço. Passa para o Francês. Nos dois fatos que você citou aí, coerentes. Primeiro do desembargador Ney Belo, né? Porque não existe nada de novo com relação ao caso do ex-ministro e nem há provas coerentes ou consequentes de que ele estaria de alguma forma prejudicando as investigações ou escondendo provas, qualquer coisa semelhante, ou ameaçando fugir, alguma coisa assim, nada disso. E do lado do Randolph, coerente também, porque ele é coordenador de campanha do Lula, nada mais comum, nada mais esperado que ele entrar com a CPI para mexer na área de educação, tentar conseguir alguma coisa negativa com relação a esse ministério, que até agora é a única, o único ato de desonestidade suspeitada levantada contra o atual presidente Bolsonaro. Enquanto que nos governos passados do PT nós tivemos 18 implicados. Ok, vou passar para a doutora Monique. Olha, a justiça ela reconheceu o que a gente já imaginava, né? A prisão foi irregular, totalmente descabida, não tinha ali para ser decretada uma prisão preventiva, não atingia os pressupostos necessários.
Agora, uma coisa que me chama muita atenção é o abuso de autoridade de negar ao advogado o acesso aos autos. Como que o advogado tem acesso aos autos negado? Como que ele não tem acesso e não sabe sobre o que o réu está sendo acusado para poder elaborar uma matéria de defesa? Então, assim, cadê a OAB, né, nessa situação aí para fiscalizar isso, para garantir, porque isso é uma prerrogativa da atuação do advogado. Passa para o professor Itamar. A OAB está contra o presidente. Então, Vitor, eu acho que a decisão foi correta, né? E já como todo mundo aventou, menos a oposição, que aí a oposição ela trabalha para criar narrativas, então precisa incriminar de alguma forma o ministro e justificar a sua prisão, né? Do contrário, é só uma narrativa que eles estão implantando. E como o ministro ex-ministro, né, tem todas as pré-condições para ser investigado de ponta cabeça, se necessário for, com a sua liberdade, então esse ato do juiz federal de Brasília, acho que da 15ª Vara, né, ao decretar a prisão, ele está sendo um filhotinho do Alexandre de Moraes, né, um filhotinho do Xandão. Então, essa prática, inclusive eu acho assim curioso, né, porque as pessoas não se dão conta, muitas vezes, que essas práticas autoritárias, de abuso de autoridade, uma vez instaladas no Brasil, como parece que já está, elas não vão se ater apenas aos membros da oposição. Elas vão se espalhar em pequenas ações de acusações pessoais, de relações pequenas de primeira instância, de crime comum, e vão se espalhar e atingir a todo mundo. Ou seja, se a gente acaba com esses preceitos do devido processo legal, a gente entra na barbárie, né? Ou seja, no regime totalitário. É isso, Vitor. Vai lá, Celestino. O processo legal só pro lado da direita, né? Isso só mostra que o presidente Bolsonaro não interferiu, não vai interferir na Polícia Federal, segundo o próprio ex-ministro da Dilma da Justiça, né? O Eduardo Cardoso. Então, assim, por causa de uma transação comercial, o juiz de primeira instância deliberou, viu os 60 mil entrando na conta, né, saindo da conta do ministro e entrando na conta de um pastor investigado, e aí decretou a prisão do ministro. Isso vai ser investigado. Eu espero sim a abertura da CPI, do MEC, né, mesmo porque o Randolph não assinou, nem o PT, a abertura da CPI do Petrobras. Então, assim, é dois pesos, duas medidas, né? Por que esse medo da abertura da CPI da Petrobras? Vamos abrir a CPI do MEC. Se o Milton Ribeiro deve, ele tem que pagar, né? Isso ficou bem claro nos questionamentos feitos pela imprensa ao presidente Bolsonaro. E só um detalhe importante: tem alguns delegados, isso quem levantou foi o José Maria Trindade, aqui da Jovem Pan, alguns delegados querendo status de jurídico, né? Estão querendo status de promotor. Então vai vir mais investigações aí, vai vir mais as ameaças, delações, esperar até o final das eleições, que vai vir mais bronca aí pesada em cima do governo Bolsonaro, dos delegados descontentes. Mas tudo isso vai vir à tona, né? O presidente Bolsonaro está bem tranquilo em relação a tudo isso, o governo Bolsonaro está bem tranquilo em relação a tudo isso.